Olá, pessoal! Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo numa história que é literalmente épica. Nós vamos explorar esse ciclo fascinante de união, expansão e colapso que acabou formando um dos impérios mais duradouros do mundo. E olha, é uma narrativa guiada inteiramente por aquela velha e constante luta entre engenhosidade humana e uma geografia que não perdoa ninguém. Entender esses padrões lá do passado é absolutamente crucial para a gente desvendar as raízes dessa civilização milenar. Para organizar a nossa explicação de hoje, a gente dividiu esses milhares de anos em 5 grandes eras. Os rios que dão vida, as primeiras dinastias, o caos e Confúcio, o primeiro imperador e, finalmente, a Era do Império. Vamos nessa? Então, começando direto pela parte 1, os rios que dão vida, que são basicamente os fundamentos geográficos de tudo isso. Para entender de onde essa sociedade surgiu de verdade, a gente tem que olhar primeiro para os gigantes de água. O rio Huanghe, que é o famoso Rio Amarelo, e o rio Yangtze. A relação do ser humano com essas águas ia ditar absolutamente tudo a partir dali. E tem um detalhe crucial para a sobrevivência nessas margens, que é um solo super específico chamado loess. Como o Rio Amarelo carrega esse sedimento, a agricultura ali ficava absurdamente rica e produtiva. Mas, gente, era uma faca de 2 gumes, viu? Porque o acúmulo desse mesmo solo causava um assoreamento que resultava numas enchentes monstruosas, destrutivas e até mudava o curso do rio. Era um baita presente da natureza. Só que cobrava um preço altíssimo. Dando uma olhada rápida nessa visão mais moderna de como é o Rio Amarelo lá na região de Zhengzhou, a gente consegue ter uma noção palpável do tamanho absurdo desse volume de água. Imagina só o desafio das comunidades antigas para tentar domar esse monstro. Foi uma tarefa hercúlea que forçou a galera a inventar sistemas de irrigação super complexos e a mapear os ciclos da natureza, o que acabou gerando os primeiríssimos calendários agrícolas. Agora pensa que nesses primeiros assentamentos do Paleolítico e do Neolítico, a sobrevivência andava o tempo todo na corda bamba. O pessoal dependia do cultivo de arroz, trigo e da criação de animais. A escassez era um fantasma tão presente que uma única temporada de enchentes fora de controle já era o suficiente para destruir completamente a credibilidade divina de um líder. Era o que eles chamavam de perder o mandato do céu. Ou seja, se a colheita falhasse, o monarca caía em desgraça com o povo na mesma hora. A política e a comida andavam totalmente de mãos dadas. E tem uma mudança interna nessas comunidades que é super interessante. Lá entre 5.000 e 3.000 a.C., os povoados eram liderados por figuras femininas, numa dinâmica bem matriarcal. Mas, com o passar do tempo, isso foi evoluindo para clãs patriarcais. O poder e a liderança começaram a ser passados exclusivamente pelos laços familiares masculinos. Foi exatamente aí que se formou a base social que a gente tanto ouve falar nas épocas seguintes. O que nos leva perfeitamente à parte 2, as primeiras dinastias e como os primeiros estados foram forjados. Conforme aqueles clãs antigos iam virando cidades muradas independentes, a necessidade de ter ordem militar virou a faísca para o surgimento das primeiras grandes famílias no poder. Olhando para essa linha do tempo, a gente vê direitinho como a política começou a se unificar lá com o patriarca Yu, o Grande, em 2200 a.C. e foi fluindo pelas dinastias Xia, Shang, até chegar na gigantesca dinastia Zhou. Sabe, a dinastia Xia meio que criou o gabarito do que seria um império chinês. Além de controlarem uma área imensa de uns 500 mil quilômetros quadrados, eles botaram ordem na casa, criando uma força militar pesada, com soldados usando armas de bronze e construindo umas muralhas defensivas enormes em volta das cidades para barrar invasões. Mas não era só de guerra e de muro que eles viviam, não. A arte estava avançando junto. Essa peça lindíssima de cerâmica negra, da cultura Longshan, é a prova perfeita de como eles estavam ficando cada vez mais sofisticados no artesanato e na manipulação do fogo. É uma técnica tão refinada que acabou pavimentando o caminho para aquela metalurgia incrível que a gente veria florir com a dinastia Shang logo depois. E quando a gente compara as inovações que vieram a seguir, o contraste é super claro. Enquanto a dinastia Shang entregou para a humanidade o primeiro sistema de escrita usando símbolos e revolucionou a metalurgia, o pessoal da dinastia Zhou focou tanto em expansão territorial que esbarrou num problema prático. O império ficou grande demais para administrar. Para não perder o controle de tudo, a saída deles foi descentralizar, terceirizando a autoridade para uma rede de senhores feudais espalhados pelas regiões. Bom, avançando para a parte 3, o caos e Confúcio. A época dos estados combatentes e do renascimento filosófico. Como vocês já devem imaginar, aquele esquema feudal dos Zhou acabou virando um baita tiro no pé. Chegamos no famoso período dos reinos combatentes.
Com muito tempo e terra nas mãos, aqueles líderes regionais começaram a ficar ricos, montaram seus próprios exércitos particulares e, bom, a autoridade central simplesmente evaporou. O território todo mergulhou numa era bizarra de violência e guerras que pareciam não ter fim. O negócio estava tão feio que eles não precisavam só de generais, precisavam urgentemente de uma solução intelectual para aquilo. E é literalmente no meio dessa bagunça desoladora que surge uma das mentes mais brilhantes de todos os tempos, Confúcio. Enquanto os senhores da guerra só pensavam em espadas e lanças, o Confúcio apareceu com um projeto de sociedade totalmente novo. Era uma bússola moral focada na harmonia e, principalmente, em cobrar que o Estado tivesse responsabilidade com as pessoas. A sacada genial do confucionismo foi virar a lógica da época de cabeça para baixo. Em vez daquela ideia de que o povo existia só para servir aos caprichos de quem estava no poder, Confúcio bateu na tecla de que a paz só ia voltar quando o Estado servisse ao povo. Tudo ali era baseado em benevolência, justiça moral e num respeito fortíssimo pelas conexões familiares. Era meio que tentar consertar a política reconstruindo a sociedade de baixo para cima. Só que, na prática, as coisas foram um pouco mais violentas, o que nos traz a parte 4, o primeiro imperador e a unificação brutal da China. Apesar de toda essa filosofia linda sobre moralidade, o que realmente acabou com a divisão do país foi a pura e simples força militar bruta. Quando a gente olha para o tamanho dos territórios das primeiras dinastias nesse mapa, dá para dimensionar bem a ambição da parada. Pensa o quanto de terra o pequeno reino de Qin precisou conquistar na marra, passando o trator batalha após batalha, só para atingir o poder absoluto sobre todo mundo. E o que garantiu a vitória dos Qin? Simples: inovação tecnológica e agilidade. Eles começaram a usar armas de ferro, que era uma novidade absolutamente aterrorizante para quem ainda estava lutando com bronze, e colocaram uma cavalaria muito rápida no campo de batalha. O resultado? O líder Yin Zheng esmagou todo e qualquer rival, unificou a bagunça toda lá no ano de 221 a.C. e mandou avisar que, a partir daquele dia, ele era o primeiro imperador de toda a China. A estratégia do primeiro imperador para não deixar ninguém se rebelar foi fria e cirúrgica. Ele acabou com a mamata dos nobres antigos, fatiou o território em províncias controladas por burocratas dele, deu início às obras da Grande Muralha e ainda meteu uma censura pesada nos intelectuais. Funciona a curto prazo? Funciona, mas junta isso com os impostos surreais que ele cobrava dos camponeses e pronto, a semente para as maiores rebeliões que viriam a seguir já estava plantada. O que nos coloca na nossa reta final, a parte 5, a Era do Império, uma época de muita expansão, mas também de uma exaustão sem precedentes. Literalmente das cinzas daquelas revoltas camponesas contra a dinastia Qin, nasceu a famosa dinastia Han. Foram eles que definiram o que a gente conhece como a Era Clássica do Império Chinês. Mas eles cometeram os mesmos exageros. Dá uma olhada na expansão deles no mapa. É um negócio surreal. Eles foram empurrando as fronteiras lá para dentro da Coreia, da Manchúria e foram indo para o oeste até chegar onde hoje é o Cazaquistão. Só que financiar essa expansão e bancar uma máquina de guerra infinita esvaziou totalmente os cofres do império. O dinheiro acabou, rolou uma crise agrária pesadíssima e os impostos estrangularam a população. O sistema faliu tanto que um cara chamado Wang Mang chegou a usurpar o trono rapidinho para tentar redistribuir as terras do país. Historicamente, mexer em terra é o jeito mais rápido de arrumar inimigos perigosos, né? Então já dá para imaginar que a ideia dele foi por água abaixo num desastre total. Com a galera na miséria e as famílias ricas criando de novo seus exércitos particulares, o Estado desmoronou e a China foi dividida e fragmentada mais uma vez. Foram necessários séculos de trevas e divisões até o padrão se repetir de novo, com a dinastia Sui chegando para forçar uma nova unificação na marra. Então fica bem claro que a história operava ali num looping contínuo. Se aglutina, se expande demais, entra em colapso, divide e começa tudo de novo. E para fechar nossa análise de hoje, eu deixo com vocês uma provocação. Quando a gente destrincha esse ciclo implacável de caos, gastos excessivos com guerras, crises econômicas por excesso de impostos e aquela busca eterna por alguma ordem moral, a gente tem que se perguntar: o quanto dessas mesmas batalhas antigas ainda ditam as regras na administração dos grandes países de hoje em dia? É um baita pensamento para manter no radar na próxima vez que a gente for assistir ao noticiário sobre a geopolítica mundial, não acham? Fica aí a reflexão. Até a próxima